Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar com vocês o componente de língua portuguesa, lembrando que o nosso tema é aquela frase poderosa, né? Deixa que eu mesmo faço. Será que o que o autor propõe hoje você consegue usar essa frase para a atividade de hoje? Deixa que eu mesmo faço isso? Vamos ver? Então vamos comigo lá para o livro. Olha lá. Nosso autor ali, ele vai propor para nós ali um novo conceito. Então vamos ver que conceito é esse, né? Que ele propõe. Palavras com as, is, os e os. Observe a cena a seguir. Então vamos observar a cena a seguir aqui, ó. O que nós temos aqui nessa cena, gente? Vamos só olhar para a cena, hein? A gente tem duas pessoas caminhando na rua, uma pessoa que parece que está entrando em algum lugar, né, ali, ó, porque ele está empurrando, né? Nós temos uma mulher aqui com a sua bolsa e tal, e dois homens, né? Muito bem. E aqui, ó, na janela, né, no vidro ali, ó, a gente vê o quê? A gente vê esse equipamento aqui se chama exaustor, né? Para que serve o exaustor? Quando as pessoas estão cozinhando, fazendo fritura ou qualquer outra coisa, ele vai sugando aquela fumaça, sugando aquela gordura para não deixar o ambiente com aquele cheiro e nem essas moléculas de gordura pelo ar, tá? Ou da fumaça, enfim. É um exaustor. Na cozinha doméstica também é possível ter exaustor, talvez aí na sua casa tenha exaustor em cima do fogão que a mamãe utiliza, principalmente quando ela vai fazer fritura, presta atenção. E aí tem uma mesa, tem uma chaminé, né? E aí tem aqui, ó, um título bem grande, né? Vamos ler o que está escrito aqui, ó. Escola de Culinária. Bom, Escola de Culinária. Então todas as pessoas que vão para esse local ali vão aprender o quê? Vão estudar para serem médicos, é isso, gente? Não, né? Escola de culinária, o que nós conversamos sobre a palavra culinária? Toda vez que ela aparece, ela se refere à comida, ao preparo do alimento, né? Então, uma escola de culinária, as pessoas vão lá para aprender a cozinhar. E aqui do lado tem a proposta da aula que esses alunos terão naquele dia. Diz o seguinte, aula de hoje, ostra gratinada e torta de aspargo. Então, ostra gratinada e torta de aspargo. O que isso significa? Significa que esses alunos que estão indo para essa aula hoje vão aprender a fazer, então, uma ostra gratinada e uma torta de aspargo, certo? Então, vamos seguir. Olha lá. Agora, encontre na cena as palavras formadas por uma vogal seguida da letra S. Lembra qual que era o título dessa aula? Né? As, is, os e os. Então, uma vogal seguida de um S, tá bom? Então, ele pede lá para a gente procurar naquela cena, né? Essas palavras formadas por uma vogal seguida da letra S e depois circule essas palavras. Então, primeiro vamos fazer isso. Olha lá. Então, vamos ver. Aulas. Será que aulas tem a ver com as, is, os ou os? Sim, né, gente? Olha lá. Aulas. Então, vamos lá. Aulas. Vou até marcar aqui embaixo para vocês verem. Aulas. Muito bem. Então, já encontramos a primeira palavra. De. Não, né? Não tem nada a ver. Hoje. Também não tem nada a ver. Olha lá. Ostra. Ostra. Será que tem a ver com as, is, os ou os? Sim, né? Olha lá. Ostra. Olha lá, vou sublinhar. Onde é que tá a vogal com o S? Os. Mas percebam, hein, gente? Importante, veja que é a vogal e depois o S. Se eu colocasse o S antes da vogal, será que seria os? Vamos ver aqui em cima, ó, por exemplo. Aqui é os. Mas se eu colocar o S
antes do O vai fazer os também. Que sílaba forma aqui? So. Estão vendo o que eu digo sobre a ordem das letras? Quando eu troco a ordem das letras, eu dou um outro som para elas. Então tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é os, outra coisa é so, tá bom? Continuando. Torta. Torta, tem alguma coisa a ver? Não, né? De, nós já vimos que não também. E aspargo? Aspargo sim, né? Olha lá. Aspargo. Olha lá, vou sublinhar. Né? Aspargo, ostra e aulas. Foram as palavras que nós circulamos. Então, vocês têm que circular lá. Aulas, ostra e aspargo. Circula lá, hein, gente? Não deixa sem circular. E aí ele vem lá. Nas sílabas formadas por essa composição, vogal mais S, no fim ou no início das palavras seguidas por outra consoante, o som do S é o da própria letra S. Vocês lembram que em alguns momentos anteriores nós trabalhamos sobre o S com som de Z. E aí eu vi que esse S ele vai ter som de Z quando ele estiver sozinho, né, entre duas vogais. E aí até a gente pode usar uns exemplos aqui, né? Asa, casa, né? O que mais? Gostoso, olha lá. Gostoso. O que mais que pode ser? Sorriso, olha lá. Sorriso, né? Então a gente viu isso em aulas, né? Já em outros momentos. Então eu vi lá que o S vai ter som de Z porque ele acaba estando sozinho entre duas vogais, né? Tem uma vogal de cada lado dele. Aí ele fica meio fraquinho, assim, ele acaba ficando com som de Z, que é diferente desse caso aqui, ó. Mas por que, professora, que aqui ele tem som de S? Olha bem, gente. Primeiro ele tá aqui. Ele tá sozinho? Tá sozinho, mas ele tá sozinho do lado de uma vogal. E não sozinho entre duas vogais. Uma coisa é entre, outra coisa é ao lado. Não é isso? Então aqui, olha lá, ele tá sozinho, mas ele tá sozinho do lado de uma vogal. Aqui é a mesma coisa, ó. De um lado dele eu tenho uma vogal, do outro eu tenho uma consoante. Eu não tenho outra vogal aqui, ó. Estão vendo? Eu tenho uma consoante. Então ele continua tendo o som dele mesmo. S. A mesma coisa aqui, ó. Olha a vogal que tá antes dele. Ok, é vogal, ele tá do lado de uma vogal. Mas do outro lado não tem uma vogal, tem uma consoante. Então ele continua tendo o som de S. Ele só vai ter som de Z quando ele estiver sozinho, mas sozinho entre duas vogais. Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá certo? Para a gente continuar, para a gente seguir, vocês precisam ter bem certinho isso. Que quando ele estiver sozinho do lado de uma vogal, ele vai ter som de S mesmo. Agora, quando ele estiver sozinho no meio de duas vogais, aí ele vai ter um som de Z. O som dele fica fraco, ele fica fraco. Para ele ficar forte, para ele voltar a ter o som de S entre as duas vogais, o que eu tenho que fazer mesmo? Tenho que acrescentar outro S, né? Aí sim, vão ser dois S's entre duas vogais. Aí ele vai ter som de S. Do contrário, ele vai ter som de Z. Tá claro isso para vocês? Tem que estar, vocês têm que estar bem ligadinhos nessa questão. Tá bom, gente? Porque isso é importante. Aí ele vai falar lá. O som tem som de S. Pronuncie as palavras que você encontrou e comprove. Então vamos ver lá, ó. Aulas, né? Faltou a palavra escola, que estava bem grande lá e a gente não viu. E vocês nem para me avisar, hein? Olha lá, escola, nós esquecemos da escola. A gente ficou tão preocupado com as aulas que iam ter, né? Qual era o prato que ia aprender a fazer, que nós esquecemos da escola. Mas ainda bem que o livro nos lembrou. Ainda bem que tem o livro, né?
Então, ó, ele pede para a gente ler as palavras novamente e conferir se isso procede, se de fato o S nessas palavras tem som de S. Eu vou dizer aulas, né? Eu vou dizer ostra, eu vou dizer aspargo, eu vou dizer escola. Estão vendo? Estão ligadinhos nisso? Então, S com som de S nessas palavrinhas aqui. Aí, se a gente descer um pouquinho, ele vai dizer lá, ó. Opa, deixa eu subir mais um pouquinho, né? Olha lá. Mão na massa. Una as sílabas a seguir para formar palavras. Para isso, pinte da mesma cor as sílabas que compõem uma mesma palavra. Para cada descoberta, uma cor diferente será usada. Então, tá pedindo aqui nesse exercício, olha lá, para vocês fazerem o quê? Reunirem as sílabas, né? Olha lá, una as sílabas a seguir para formar palavras. Então, vocês vão formar palavras com essas sílabas. Para isso, vocês vão ter que pintar da mesma cor as sílabas que compõem uma mesma palavra. Para cada descoberta, uma cor diferente deverá ser usada. Então, olha ali, ó, é uma sopa, um prato de sopa cheio de sílabas, que vocês vão ter que unir essas sílabas e formar palavras. Será que você consegue fazer isso? Será que para essa atividade vai valer aquela frase, deixa que isso mesmo eu faço? Que isso eu mesmo faço? Será que vai valer essa frase para essa atividade? Quero ver, hein? Tomara que vocês façam valer essa frase, tá bom? Por hoje é só. Encontro vocês num outro momento. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.